A polícia prendeu 12 suspeitos de envolvimento no assassinato do prefeito de João Dias, que nós noticiamos aqui ontem, né, aqui no 12 em ponto. Então, 12 pessoas foram presas pela suspeita no envolvimento deste assassinato do prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, do União Brasil, e do pai dele, Sandi Alves de Oliveira. Foi ontem, na manhã desta terça-feira. Segundo o delegado Alex Wagner, que coordena as ações por parte da Polícia Civil, um taxista e uma pessoa que estava junto a ele no veículo foram presos na zona rural de Antônio Martins, enquanto outras 10 pessoas em João Dias. O segundo veículo utilizado no crime, um Nissan de cor preta, foi encontrado abandonado próximo ao local da prisão do taxista e da pessoa que estava no carro. Segundo a polícia, o automóvel estava alvejado por balas de um possível revide aí no momento da ação criminosa. Já o primeiro veículo utilizado pelos bandidos foi encontrado parcialmente queimado numa estrada carroçável, né? Já as outras 10 pessoas presas em flagrante na zona rural de João Dias foram encontradas com 13 armas de fogo, sendo fuzil, espingarda calibre 12, pistola, revólver, além de munições. De acordo com a polícia, os suspeitos estavam em 2 veículos quando, surpreenderam aí o prefeito e o seu pai no bairro São Geraldo, num local afastado do centro de João Dias. Cápsulas de pistola e espingarda calibre 12 foram encontradas no local do crime. Um dos veículos usados aí pelos bandidos, como a gente falou, foi encontrado parcialmente queimado numa estrada carroçável. A gente, inclusive, quem está no canal do YouTube vem acompanhando algumas fotos do carro e também do prefeito, do seu pai. Segundo o delegado Alex Wagner, que coordena as ações, esse veículo foi abandonado na zona rural de Antônio Martins e encontrado na noite desta terça-feira. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que mobilizou equipes da Polícia Militar e Polícia Civil com o objetivo de identificar, localizar e prender os criminosos envolvidos. Agora, já, na verdade, vai ter uma coletiva de imprensa, com a polícia sobre esse assunto. Nossa equipe de jornalismo aqui do Grupo Dial Natal vai acompanhar. Ainda nesta edição a gente traz mais informações, sobre as investigações deste caso. O Diretório Estadual do União Brasil emitiu uma nota ontem falando que o diretório repudia veemente o assassinato do prefeito do município de João Dias, Marcelo Oliveira, e do seu pai na manhã da terça-feira, Esperamos que as autoridades responsáveis pela investigação encontrem rapidamente os autores desse crime bárbaro e os coloquem à disposição da justiça. Nos solidarizamos com os familiares e amigos do prefeito Marcelo e seu pai, Sadi Oliveira. Não podemos permitir que a violência se sobreponha à justiça e ao bem-estar da população, é o que diz aí a nota. E ainda sobre esse assunto, o prefeito de 38 anos foi morto, Túlio Lemos, Ana Karina Castro, com pelo menos 11 disparos de arma de fogo, segundo o médico que o atendeu no Hospital Regional de Catolé do Rocha, na Paraíba. De acordo com o médico Wagner Martins, o prefeito deu entrada na unidade de saúde por volta das 12 horas da terça-feira de ontem, e estava inconsciente, mas ainda com vida. O médico diz que ele foi atingido por disparos no tórax, abdômen e membros inferiores. E ele disse o seguinte, abre aspas, o paciente logo em seguida evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. A gente fez todo o protocolo de reanimação cardiopulmonar, porém o paciente, depois de realizadas todas as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, evoluiu para o óbito por volta de 12h20. Foi o que diz aí o boletim médico. Os corpos do prefeito de João Dias, Marcelo Oliveira, e do seu pai, Sandi Alves de Oliveira, serão sepultados nesta quarta-feira às 16 horas no cemitério público do município. Olha, segundo nota divulgada nas redes sociais ainda da família, os corpos serão velados na residência do ex-prefeito Marcelo Oliveira e de lá sairão para o sepultamento às 16 horas, passando pela Igreja Assembleia de Deus, com destino ao cemitério do município. Um assassinato brutal.
Foram 11 tiros somente no prefeito, né? E mais os tiros que atingiram o pai do prefeito, Marcelo de João Dias. Ontem chegamos, inclusive, a comentar aqui no ar, né? As fotos que tínhamos recebido do local do crime pouco depois do homicídio, e o pai do prefeito, que faleceu no momento, no local, né? Os tiros foram na cabeça, a cabeça ficou destruída. O prefeito ainda com vida foi levado ao hospital na tentativa aí, né, de uma reanimação, mas 11 tiros, gente. Tórax, né, abdômen, e de fato não resistiu. A governadora Fátima Bezerra postou nas suas redes sociais ontem todo o empenho dos seus auxiliares na investigação sobre a morte do prefeito João Dias, o Marcelo Oliveira, e do pai dele, o seu Sandi Alves de Oliveira. Então, na publicação na Rede X, a governadora disse ter conversado sobre o assassinato com o secretário de Segurança Pública, Coronel Araújo, e com a delegada de Polícia Civil do Estado, doutora Ana Cláudia Saraiva. E agora pela manhã, agora pouco, né? Agora meio-dia, começaria uma coletiva das autoridades de segurança, justamente para dizer, né, porque foram presos já 12 suspeitos. É isso mesmo. Na postagem da governadora, né, que a gente está acompanhando também aí no nosso portal, ela diz: é lamentável e inaceitável o crime ocorrido no município de João Dias. Determinei imediatamente ao secretário de Segurança, Coronel Araújo, a delegada-geral Ana Cláudia, que ajam com todo o empenho para apurar o crime e prender o autor. O núcleo de segurança da Polícia Civil de Pau dos Ferros e os operacionais da Polícia Militar já estão agindo, foi o que escreveu a governadora, né? Inclusive, o helicóptero Potiguar 1 está auxiliando também nas buscas pelos assassinos aí do prefeito. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social afirmou que, além da aeronave, a equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas está no município. É uma situação que chamou a atenção, foi destaque inclusive na imprensa nacional, afinal de contas foi um prefeito assassinado, o pai dele também, ambos estavam juntos. A cidade de João Dias, na realidade, já foi motivo de matéria nacional por figurar entre uma das cidades em que seria rota de lavagem de dinheiro de uma facção criminosa com conexões nacionais. Uma cidade pequena, né? Aparentemente pacata, mas que vive momentos de muita tensão e muita violência. Nós já tivemos a situação do próprio prefeito acusado de ser mandante, esse que foi assassinado, acusado de ser mandante de 2 assassinatos. E ele chegou a pedir à justiça um habeas corpus preventivo, com medo de ser preso. Então há toda uma situação no caso dele, como vítima agora, mas também como acusado de ter cometido ou ser mandante de assassinato. Há uma situação também na realidade que envolveu a vice-prefeita atual, que é candidata a prefeita na cidade de João Dias, mas que neste momento, né, não há nenhum tipo de informação confirmada de envolvimento. O que a gente sabe, é por isso que é preciso diferenciar. Ontem a FEMURNE falou em crime político. É possível que seja um crime político? Sim, mas é possível também que não seja. Então, é preciso que se aguarde as investigações. Por quê? Porque você tem... É muito bom que a gente fuja do óbvio, principalmente quando há uma investigação em curso. Aliás, uma investigação que começa com a Polícia Civil, tá com a Polícia Militar, também, que já atuou e já agiu e já conseguiu prender pessoas lá com um armamento super pesado. Eu conversei com gente dessa área, um armamento super pesado, né? Mas a Polícia Federal está aguardando o desfecho, o desenrolar da investigação para saber se há essa conotação de crime político, porque o crime político não é porque atingiu um político, é porque atingiu, quando atinge pela atividade, quando atinge o político, gestor ou agente político, em função da sua atividade. Se for um crime comum, nesse caso, supostamente aquele caso de Neném Borges, não teria essa conotação de um crime político, teria sido um crime comum. Bom, então a questão é,
No caso, algumas pessoas já fazem uma ligação direta entre o crime que aconteceu ontem e a vice-prefeita atual. Por quê? Porque ela e seus familiares foram acusados, isso em 2021, de ter forçado a renúncia do prefeito para que ela assumisse. Ponto. Foi um caso, a justiça concordou que houve esse crime aí de extorsão, de coação, e ele voltou ao cargo. Porém, não dá para você fazer um link automático, imediato, de que ela tenha algo a ver, ou algum familiar tenha algo a ver com esses crimes de ontem. Pode ter? Pode, mas pode também não ter. Então, é preciso que a gente aguarde as investigações, né? Que pelo que a gente está vendo, vão ser céleres, vão ser aceleradas em relação a esse caso, porque a polícia já pegou gente envolvida aí. Eu soube que pegaram 2 pessoas e uma delas estava com a espingarda calibre 12, como se tivesse atirado recentemente. Então, vai para perícia, esse material vai para perícia para saber se foi a arma do crime. Os cartuchos, as cápsulas, naturalmente devem ser alvo também de apreensão por parte da polícia para investigar. Ou seja, tudo está caminhando para que essa investigação, esse crime seja elucidado de certa maneira com muito mais rapidez, e a gente tem aí o resultado do que aconteceu, uma situação trágica que vitimou um pai e um filho, independente de ser político ou não, independente do seu passado, independente de qualquer situação, e que realmente chocou o Rio Grande do Norte. E imagine vocês como está a cidade de João Dias. Disse que, eu soube de algumas pessoas lá, que é um silêncio, né? Olha, por falar em João Dias, silêncio absoluto, assim, todo mundo com medo de falar, de ser envolvido de alguma maneira, porque é uma situação extremamente perigosa. A gente fica questionando até como é que será o velório, né? Assim, o cemitério lá, porque realmente existe um medo da população de falar sobre o que aconteceu. E foi um crime em plena luz do dia, né? Em plena luz do dia. E em relação às eleições, por exemplo, em João Dias, como é que fica agora, né, depois desse assassinato do prefeito? Hoje à tarde, após a sessão plenária, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Cornélio Alves, vai conceder uma entrevista coletiva para se pronunciar sobre as providências que a Justiça Eleitoral está tomando em relação justamente às eleições no município de João Dias. A sessão plenária está prevista para começar às 14 horas e o horário, né, de encerramento não é certo, porque varia dependendo da quantidade de processos. Então, logo após o encerramento da sessão, o presidente do TRE vai transmitir essa coletiva através do canal do YouTube do Tribunal, para justamente dizer para a população, para a sociedade, para os veículos de comunicação, o que a Justiça Eleitoral vai fazer em relação às eleições lá em João Dias. E você falou também... É uma medida extremamente importante, Karina. Inclusive, parabenizar o tribunal pela celeridade de tomar essa decisão, de falar agora. Não quer dizer que vai tomar decisões em relação à eleição, se vai suspender, se pronunciar, porque fica essa coisa duvidosa no ar. Então, a gente vai saber mais tarde o que é que vai acontecer com a eleição de João Dias. O tribunal, a justiça vai aguardar o desfecho das investigações, o que é que a polícia tem que pode municiar de informações à Justiça Eleitoral para que ela possa tomar uma posição a respeito. Afinal de contas, a partir de domingo, por exemplo, a gente tem o quê? Praticamente 35 dias para a eleição. É muito rápido, é um tempo muito curto, e a gente tem que saber, e a Justiça Eleitoral precisa saber e entender como é que está o clima na cidade, como é que estão as autoridades e as instituições na cidade e como é que estão as investigações para poder tomar o seu rumo, o seu caminho em relação a essa situação lá de João Dias. E ainda sobre a morte do prefeito, você citou a FEMURNE, a Federação dos Municípios emitiu uma nota de repúdio ao atentado que resultou aí na morte do prefeito e do pai. Segundo a nota, abre aspas, este ato de violência extrema não só ceifou a vida de 2 cidadãos dedicados à sua comunidade, mas também acatou mais uma vez em nosso estado atacou
os pilares da democracia e da paz social, diz um trecho da nota. Em outro momento, a nota ainda cita, abre aspas, condenamos veementemente este ato de violência e cobramos das autoridades competentes uma investigação rigorosa e rápida para que os responsáveis por este crime hediondo sejam identificados e levados à justiça, garantindo que a impunidade não prevaleça, fecha aspas, finalizou a nota da FEMURNE, que é presidida pelo prefeito Luciano. E a informação, inclusive, de que há, vejam só, policiais militares envolvidos neste crime, talvez não de forma direta, mas de forma indireta. É algo também que vai ser detalhado daqui a pouquinho. Prefeitura de João Dias deve ser assumida por quem? Então existia essa dúvida. Pelo presidente da Câmara, irmão do prefeito morto. Pois é. Tem coragem? Gessé Alves de Oliveira deve assumir a prefeitura aí de João Dias, na região do Alto Oeste Potiguar, com a vacância aí do cargo do prefeito, e como o município encontra-se sem vice, inclusive desde o afastamento da eleita, o posto deve ser ocupado pelo chefe do Poder Legislativo Municipal. A vice-prefeita eleita, com Marcelo Oliveira em 2020, era Damária Jacome, que perdeu o cargo após ser denunciada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte em dezembro de 2022. Uma operação aí apontava que o prefeito eleito era alvo do crime de extorsão praticado pelo núcleo familiar da vice. Ela e o pai, inclusive, negaram as acusações. De acordo com o Ministério Público, além da vice-prefeita, as ameaças sofridas pelo prefeito eleito eram feitas pelos irmãos e pai dela, Laete Jacome, que era presidente da Câmara Municipal e também foi afastado do cargo. 2 irmãos dela foram mortos em um confronto com a polícia durante o cumprimento aí de mandados de prisão. Outros 2 foram presos à época. Todos os 4 tinham mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas. E aí a gente fica aguardando como vai, né, seguir a essa situação, né? O presidente da Câmara, irmão... É jovem o prefeito, o presidente da Câmara, né? Um jovem ainda, a gente acabou de ver a imagem dele aí, colocada no nosso telão, para quem está acompanhando pelo canal do YouTube. É presidente da Câmara e é irmão do prefeito assassinado. Então, eu acho que assim, já assume uma prefeitura, né, com receio do que também pode acontecer com ele. E sendo que a gente está falando de decisões judiciais, nesse caso aí, essa situação, se vai assumir ou não, já não é uma decisão da Justiça Eleitoral, já não tem nada a ver com a Justiça Eleitoral, é uma decisão da Justiça Comum. Na verdade, nesse momento não precisa de decisão. Em relação à Justiça Eleitoral... É uma coisa automática, porque ele é o substituto... do prefeito. Do prefeito, porque a prefeita foi afastada, isso. Então ele está na linha sucessória... Natural, ele tem o direito de assumir. Legal ele nem era falando. O presidente da Câmara, também foi encaminhado, foi conduzido à presidência da Câmara, de acordo com o Ministério Público, além da vice-prefeita, as ameaças sofridas pelo prefeito eleito eram feitas pelos irmãos e pai dela, Laete Jacome, que era presidente da Câmara Municipal e também foi afastado do cargo. É complicada a situação lá em João Dias. E outra coisa, tem que ver, hoje na coletiva, certamente o presidente do Tribunal Regional Eleitoral vai esclarecer como é que fica a questão de substituição do candidato, não é? Afinal de contas, ele era candidato à reeleição pelo União Brasil. E agora, com o assassinato do candidato, precisa haver uma substituição, não é, dessa candidatura para concorrer lá nas eleições de João Dias. Tem que ter coragem, primeiro requisito. Pois é, e o Rio Grande do Norte já teve pelo menos 8 prefeitos assassinados durante o mandato. Inclusive num levantamento feito pelo G1, a gente estava acompanhando aí, o estado tem um histórico de pelo menos outros 7 assassinatos de prefeitos desde 1954. O último caso aconteceu há pouco mais de um ano, em maio de 2023, no município de São José de Campestre. O prefeito Joeilson, Borges da Costa, de 43 anos, mais conhecido como Neném Borges,